Boa noite, galera! Estamos aqui começando o nosso episódio número 77 da nossa máquina de ganhos. Máquina de ganhos, pessoal, para quem não conhece, é uma metodologia de aulas que eu faço gratuitas aqui no YouTube, onde toda semana eu estou visitando um tema relevante para quem quer investir melhor, para quem quer multiplicar o seu dinheiro e fazer isso com segurança, com tranquilidade e de casa. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Tio Uli, eu invisto no mercado financeiro desde 1999, eu sou analista certificado, eu sou apaixonado por esse assunto investimentos e é por isso que me dá muito prazer de falar dele semanalmente aqui nesse canal, na Máquina de Ganhos, às quintas-feiras. Se você quer um assunto um pouco mais iniciante, se você está começando e não tem tanta afluência, não tem problema também. Você pode começar a acompanhar a nossa série Carteira da Olivia, que ela é para os iniciantes. O episódio de hoje a gente vai falar sobre as 4 bases da análise técnica e eu gostaria que você tivesse muita atenção no que a gente vai fazer hoje, tá? Então, pega uma caneta, pega um papel, porque você vai aprender muita coisa hoje comigo e hoje eu vou ter aqui um querido, um grande amigo que eu fiz aqui no digital, que é o Christian. Fala, Cris, beleza, querido? Como é que você tá? Fala, Uli, fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí à live, né, sobre análise técnica. Então vamos contribuir com conhecimento, né, sobre o que a gente já executa e sabe sobre esse assunto. Com certeza que vai ser uma live muito proveitosa para todo mundo que está chegando aí. Muito bom, Cris. Para quem não sabe, o Cris, ele aprendeu algumas coisas comigo aqui, evoluiu muito também. Hoje em dia a gente troca muita coisa e eu acredito que esse seja o patamar que eu quero que meus alunos cheguem. O Christian, além de ser um certificado, um investidor certificado, ele tem muita curiosidade. Eu acho que é isso que deixa ele nesse patamar tão alto de conhecimento e resultados, né? Cris, eu estou buscando aqui novas formas da gente deixar as aulas mais digestíveis, né? Não sei se essa palavra existe realmente, mas eu vou falar aqui qual que vai ser o roteirinho dessa nossa apresentação. O objetivo dessa aula é introduzir os alunos aos conceitos básicos da análise técnica no mercado financeiro e apresentar os 4 princípios fundamentais dessa abordagem, tá? Para quem não sabe o que é análise técnica, é exatamente quando a gente usa os próprios dados para fazer projeções e fazer análises das ações. Anota aí já, essa é a primeira, tá? E quem puder escrever aqui nos comentários tudo que a gente falar, vai ser melhor para você. Não é que eu estou fazendo isso para me ajudar, também vai me ajudar, mas você vai reter muito mais conhecimento fazendo isso. Então, entende uma coisa, na análise técnica, a gente vai ter todas as informações contidas no preço, correto, Cris? É exatamente isso, né? E quando a gente executa uma estratégia de análise técnica, qual que é, né, o sentido? A gente não quer ficar lendo notícia, ficar dando atenção a ruídos. A gente está olhando para o preço, a gente busca entender padrões de preço, né? A análise técnica, muita gente confunde, ela não faz previsão. Ela trata somente sobre probabilidades. A gente está trabalhando com probabilidades e nenhum tipo de previsão, né? Muita gente acaba confundindo essas duas coisas e acha que a análise técnica é a solução para tudo, né? Mas na verdade não é. Assim como nenhuma outra estratégia no mercado financeiro vai ser a solução para tudo, né? Sempre vai ter um cobertor curto, uma variável de incerteza e a gente tem que saber lidar com ela, né? Eu sempre falo isso. Exatamente. E galera, eu quero deixar muito claro para vocês que essa abordagem, qualquer abordagem que eu trago aqui no meu canal, é uma abordagem para quem valoriza a liberdade geográfica e a liberdade de tempo, tá? Então, você não precisa ficar na frente do computador o tempo todo. E para você executar a análise técnica, você precisa de 2 coisas antes. Você precisa ter uma conta aberta na corretora. E para quem aqui não tem nenhuma ideia de que corretora abrir conta, eu não tenho nenhum acordo com nenhuma instituição financeira, por isso que eu até vou perguntar para o Cris, quais são as corretoras que você recomenda aí para as pessoas usarem, Cris? Eu utilizo a Genial atualmente, eu já utilizei a Rico também, me serviu muito bem. Então eu recomendo essas duas, a Rico ou a Genial, né, que prestam um bom serviço, também tem corretagem grátis, né? Exatamente. Então, aqui nessa aula a gente vai falar sobre a importância da análise no mercado, uma breve explicação sobre a análise técnica e o seu objetivo, né? A gente vai falar sobre as tendências, a gente vai entender como é que a gente define uma tendência, como é que a gente identifica uma tendência tanto de alta quanto de baixa.
A gente vai aprender a usar as linhas de tendências e médias móveis para determinar isso. A gente vai trazer alguns exemplos práticos nos gráficos para você entender como que você consegue ler os gráficos de graça. A gente vai falar sobre suporte e resistência, a gente vai dar esse conceito, a gente vai identificar níveis de suporte e resistências, tanto nas ações quanto nas criptomoedas, para você ver como que essa plataforma de análise ela é muito acessível e ela pode ser usada para você ganhar dinheiro em vários mercados. A gente vai falar sobre o significado desses níveis de suporte e resistências e a importância na análise técnica disso. A gente vai falar sobre exemplos práticos. Depois a gente vai falar de alguns indicadores técnicos mais comuns, como a média móvel, MACD e FR. A gente vai mostrar como é que você pode usar esses indicadores para identificar sinais de compra e de venda. A gente vai falar da interpretação e análise desses indicadores. A gente vai mostrar exemplo prático. E, por último, a gente vai falar sobre como o volume ele conecta todos esses conhecimentos e qual é o tamanho do volume nessa análise, tá? Depois a gente vai fazer uma revisãozinha para lembrar tudo que a gente fez e a gente vai enfatizar a importância de você combinar os princípios para fazer uma análise completa. E eu quero também encorajar vocês aí a iniciarem o projeto de vocês de investimentos, tá bom? Então, Cris, primeira coisa, quais são os mercados que você, na prática, como investidor, quais são os mercados que você explora, Cris? Eu hoje opero ações, né, e criptomoedas. Então, entre essas duas classes de ativos, né? Eu vejo que os dois acabam sendo complementares, né? Não é um ou outro, né? Você pode muito bem encaixar, né, esses dois tipos de operações dentro da sua carteira, define um percentual para cada um e, principalmente, né, segue o gerenciamento de risco sempre. Né? Segue sempre o gerenciamento de risco, que é o mais importante, né, que você for fazer. Galera, por que a gente está dando tanto foco no gerenciamento de risco? Porque nenhuma estratégia, e nem essa aqui que a gente vai te mostrar hoje, ela é 100% acertadora, ganhadora de dinheiro, tá? Então a gente precisa controlar o risco, porque a gente está aqui num ambiente de incerteza. E é exatamente esse ambiente de incerteza que permite que a gente continue ganhando dinheiro em qualquer cenário, porque a gente está sendo remunerado por um risco que a gente está assumindo, tá bom? Então, Cris, se você quiser me interromper a qualquer momento, irmão, fica à vontade aí. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir uma aba do Google aqui do zero, tá? E eu vou mostrar essa plataforma chamada TradingView. Então, o primeiro passo já é entender como é que você abre o TradingView. Aí você vai ter essa imagem, você vai vir aqui em produtos e vai vir em super gráficos. Com esses super gráficos, você vai poder entender os diferentes ativos e quais são as características deles que podem te abrir uma oportunidade ou não, tá bom? Então, a gente está vendo aqui a criptomoeda feita pelo próprio ChatGPT. Eu não sei se tu já negociou, se tu já analisou isso. Já tinha visto já esse ativo, Cris? Qual que é ele? É a Pepe USDT. Sim, analisei, mas não cheguei a operar ele ainda. Foi uma cripto aí que a gente viu, feita pelo próprio ChatGPT. Ela subiu muito no começo. E eu já quero aqui já te dar uma dica que nem é na análise técnica, tá? Mas existe uma coisa que é o trade de atenção, tá? O que é o trade de atenção, pessoal? Quando a gente mira de maneira coletiva a nossa atenção para algum ativo, ele tende a ter uma variação extraordinária. E quando eu chamo isso de variação extraordinária, eu não estou falando se essa variação vai ser para cima ou para baixo. E aí, normalmente, quando essa tensão diminui, eu vejo o ativo ele se movimentar numa outra direção. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu com a Pepe. Teve uma empolgação muito grande no começo e a gente está vendo aqui já uma tendência de baixa nesse ativo, mas que ela pode ser revertida a qualquer momento, tá? Então, vamos focar aqui na nossa primeira aula, nosso primeiro entendimento do mercado. E eu vou começar mostrando para vocês que a gente pode analisar os gráficos de qualquer ativo. Então, eu vou aqui dar uma olhada no Ibov, tá? Que é o índice amplo da Bolsa Brasileira. O Ibovespa, ele não pode ser negociado diretamente, mas a gente pode negociar através de um ativo chamado BOVA11, que é um ETF, tá? Então, se eu abrir lá o meu home broker, eu vou botar BOVA11 e vai vir esse gráfico.
e aqui a gente já pode começar as nossas análises. Então, o primeiro ponto dessa nossa apresentação vai ser mostrar a definição de tendência no mercado, tá? E a definição que eu mais gosto, e o Cris ele pode até discordar de mim, eu acho que é por isso que é interessante a gente ter aqui duas pessoas certificadas, dois investidores certificados e sérios, para a gente ver no que a gente discorda e no que a gente concorda, tá? Então, o primeiro movimento que eu vejo aqui para definir uma tendência, Cris, é a gente entender os fundos desse ativo. Então, aqui tem um fundo, aqui tem um outro fundo, e aqui a gente vê um terceiro fundo, tá? O que a gente pode tirar de conclusão desses fundos? É que eles são ascendentes, ou seja, eles estão vindo de um patamar mais baixo e subindo a cada novo movimento. Você vê que nenhum ativo ele vai subir em linha reta. Mas aqui a gente vê que existem uns N's, né? Vocês estão vendo aqui, ó, N. Aí você tem um respiro e aí depois você continua o movimento. Então, as tendências, elas normalmente elas vão ter esse comportamento de topos de fundos ascendentes, e aí a gente também pode falar aqui, ó, de topos descendentes. Então a gente está vendo que houveram topos aqui no Ibovespa e tudo isso determinou uma tendência de queda. É importante, né, Uli, a gente falar que mesmo o ativo listando uma tendência de alta ou de baixa, vão ter alguns períodos, alguns dias, por exemplo, ali no BOVA11, né, que a gente está mostrando, a gente está vendo ali recentemente fundos ascendentes. Mas isso não significa que não vão ter dias onde o preço ele vai cair. E, às vezes, para o iniciante, isso é um desafio. Pô, tendência de alta, mas o preço está caindo. É o mercado testando o teu emocional. Então, é por isso que tu tem que entrar com o tamanho certo, gerenciar o risco, né? Que a gente sempre fala, ressalta, mas às vezes as pessoas, né, acabam não levando isso muito a sério. Aí depois que elas se dão mal, daí sim, né, elas acabam aprendendo e acabam se disciplinando ali em gerenciar o risco, né? Exatamente. Então, galera, a gente tem várias frases célebres no mercado que eu gostaria que vocês começassem a entender, né? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui que o Ibovespa ele saiu de um patamar de 97 para 104. Então, a gente está falando aqui, ó, que de 6 de abril até o dia 12 de abril, a gente teve uma valorização bastante agressiva aqui do Ibovespa. E aí, do dia 12 de abril até o dia 5 de maio, o Ibovespa ele quase caiu tudo que ele subiu. E aí a gente fala que às vezes o índice ele sobe caindo. E é exatamente um exemplo aqui, ó. Ele subiu caindo. Então ele tomou um outro movimento de alta aqui. Então é muito importante que a gente tenha essa resiliência e sempre operar num tamanho controlado, exatamente para a gente não ter essa sensação de que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai estar fazendo a coisa certa, a gente vai estar sofrendo essas quedas aqui, achando que a gente está fazendo algo errado. E não é isso. É sobre paciência e sobre você entender a base de uma tendência, né? Então, esse foi o primeiro exemplo de como ali você... Ali no dia 12 de maio, acho que foi, se quiser colocar o mouse em cima, o Ibovespa ele subiu forte, né? Nesse dia teve um volume muito alto. Foi antes, foi ali em meados de abril, acho que teve um dia bem forte de alta, rompeu, né, a LTB que se tinha e todo mundo achava que o mercado ia subir forte ali em diante, mas o mercado teve novamente aquela correção, né, e aí está o desafio. E depois agora a gente vê dias de alta novamente, retomando a tendência. Exatamente. Eu estava ali analisando, pessoal, um gráfico de 4 horas, tá? E é importante que você entenda que a gente, através aqui desse botão, que está aqui do lado do nome do ativo, no TradingView, a gente pode representar os gráficos de várias maneiras diferentes. Então, aqui eu estou falando de intervalos de 15 minutos. Aqui eu estou falando de intervalos de 60 minutos. Aqui eu estou em intervalos de 4 horas, né, 240 minutos. Aqui eu estou em intervalos de um dia. Aqui eu estou em intervalos de uma semana. Ou seja, isso aqui que a gente está falando são dimensões diferentes que a gente consegue usar para analisar o mesmo ativo. E aí a gente precisa definir aqui uma regra muito importante. É que quanto maior o período, ou seja, o semanal,
ele vai ser mais relevante do que o diário. Mas pode haver uma divergência entre essas tendências. Então, eu posso estar numa tendência de alta no semanal e surfar uma tendência de baixa no diário. Quando você for aprender análise técnica clássica mesmo, vão falar que você nunca deve operar contra a tendência do período maior. Mas eu só quero deixar claro que eu não tenho isso definido na minha cabeça, tá? E muitas das coisas que a gente fala aqui, a gente pode provar estatisticamente e tem outras coisas que ficam mais no achismo. Eu vi esses dias uma apresentação de um programador, Cris, que a estratégia dele era média 20 e 50. A gente vai explicar isso. E ele só comprava se isso aí tivesse acontecendo acima da média de 200 períodos. O que tu acha que deu mais retorno? Operar sem esse filtro da média de 200 períodos ou com o filtro? Acredito que sem o filtro. Exatamente. Isso é muito contraintuitivo para o iniciante. Então, já que a gente chegou aqui nesse ponto, vamos falar sobre como que a gente pode usar as linhas de tendência para determinar tendências. Então, eu vou inserir aqui, em indicadores. Eu posso escrever vários indicadores, né? Mas ele já tem ali alguns pré-gravados. E esse aqui que eu estou mostrando agora é o de média móvel, tá? Esse SMA, ele vem de Simple Moving Average, tá? Então, é a média móvel simples, que é a tradução disso. A gente está fazendo isso aqui em 9 períodos. Uma outra coisa que eu quero te ensinar é que cada um dos ativos, ele vai ter um período ideal para determinar o que é uma tendência ou não. E é por isso que você precisa de uma capacidade matemática já disponibilizada ou não, para você fazer esses testes, tá? Dentro da mentoria Start Milionário, que o Cris também é aluno, também participa lá, contribuindo muito, a gente acaba tendo essa clareza aí sobre os ativos. Isso então, é importante, né, Uli? Sempre que a gente for colocar, antes de a gente colocar nosso dinheiro em prática, alguma coisa, a gente testar a estratégia. Mas tem aí eu vi falar que isso aqui funciona, eu vou começar a fazer amanhã. Aí a pessoa faz 3 vezes, respeita 3 sinais, os 3 dão prejuízo. Só que ela não sabe, às vezes, se aquela taxa de acerto é baixa ou se não é. Ela não sabe qual que é a expectativa matemática daquele sistema, porque ela não estudou, ela não mapeou isso ainda. Então, um sistema seguidor de tendências, a gente tem uma característica de uma baixa taxa de acerto. Então, a gente tem que ter noção disso, que a gente não vai acertar todos os trades que a gente vai fazer. A gente vai acertar entre 30% a, no máximo, 50% das operações. Perfeito. Cara, isso que o Christian falou, eu vou até complementar com uma outra sacada, tá, pessoal? Que é o seguinte. Quando você está operando no mercado financeiro, você tem que se desfazer da identidade que você chegou até aqui de que você é perfeito. Então, muitas das pessoas que estão aqui são médicos, são engenheiros, são pilotos de avião, são advogados. E essas profissões mais conhecidas, elas têm uma característica comum que é o seguinte. Se você não acertar 99% das vezes que você faz aquilo, você é considerado incompetente. E as pessoas chegam com essa identidade de que elas precisam ser perfeitas e ser competente é acertar muito para o mercado financeiro. Aí eu peço para essas pessoas lembrarem, por exemplo, a vida de um vendedor. O vendedor, ele vai visitar 100 clientes e ele vai acabar fechando 15 vendas. Ou seja, ele vai ter uma taxa de acerto de 15% em todas as visitas que ele fizer. Só que cada visita, vamos dizer que ela vai custar o valor do estacionamento, tá? R$10. E toda vez que ele fecha uma venda, ele ganha uma comissão de R$1.000. Então, se a gente visitou 100 pessoas gastando R$100, a gente gastou R$10.000. E se ele fez 15 vendas de R$1.000, ele fechou o dia com faturamento, um lucro, né? Faturamento de 15 e lucro de R$5.000. Porque ele visitou 100, gastou 10 mil e vendeu para 15. E fez 15 mil com isso. Então, esse exemplo do vendedor, ele mostra como que você pode ser muito bem sucedido acertando pouco, tá? Aqui a gente já está olhando o BOVA11 e a gente colocou a média móvel normal, de 15 períodos, poderia ser de 20, eu estou dando um exemplo aqui, tá?
Então, tá vendo que quando a média ela está apontada para cima, a gente pode determinar também que a gente está numa tendência de alta. Quando a gente vê essa média voltada para baixo, a gente também pode entender isso como uma tendência de baixa. Então, eu quero que você entenda aqui que a gente já te mostrou duas maneiras diferentes, elas não são complementares, duas maneiras diferentes de você determinar a tendência num ativo. A gente poderia aqui adicionar agora até uma terceira maneira. Tá? Olha, em relação às médias móveis, durante muito tempo foi utilizada duas médias móveis para se analisar a tendência do mercado. A média móvel aritmética de 50 e a de 200. Quando a de 50 estava por cima da de 200, era caracterizada uma tendência de alta. Então, era o momento de comprar ações. Só que tem um autor chamado Derry Brown, não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Ele testou vários cruzamentos de médias móveis em torno de 20 países em mais ou menos 15 anos. Então, ele fez vários cruzamentos de médias móveis, testou isso e ele tabelou. E ele encontrou que o cruzamento da média móvel exponencial de 13 com a de 48 tá, é o cruzamento que gerou o melhor resultado. Tá, isso considerando vários mercados. Então, ele deu o nome a esse sistema de Golden Cross, que é o cruzamento dourado, cruzamento de ouro. Que a média móvel exponencial de 13 acima da média exponencial de 48 é uma tendência de alta. Média exponencial de 13 abaixo, né, da de 48 períodos, é uma tendência de baixa. Ó, mudei aqui. A gente não está usando aqui a média exponencial, tá? Deixa eu ver. Se a gente escrever aqui, ó, exponential. Aqui, ó, média móvel exponencial. Eu posso adicionar isso duas vezes. Tá, não? Tem um limite de 13 indicadores. Eu vou apagar aqui. Então, ó, eu vou agora adicionar mais uma vez EMA. Então, a gente tem aqui um período que o Cris falou é o de 13 períodos. E aqui 48. 48 períodos, né? Beleza. Então, olha só. Essa lógica ela é ainda mais simples, tá? Toda vez que houver um cruzamento da média móvel, a gente vai ter um sinal. Então, a gente tem aqui duas médias móveis. Uma de 13 períodos e uma de 48 períodos. Vamos chamar a de 13 períodos de média curta e vamos chamar a de 48 períodos de média longa, né? Para quem aí ainda não entendeu como é que se faz uma média móvel, vou falar aqui uma média móvel simples, né? De 5 períodos. Você vai pegar as últimas 20 cotações de uma ação, diário, semanal, 60 minutos, você que tem que decidir isso. Você vai simplesmente fazer a média dos fechamentos. E isso vai começar a ser traçado aqui no gráfico, e é exatamente isso que a gente está olhando agora, tá bom? Então, quando a curta cruza para cima, a gente tem uma tendência de alta, como aconteceu aqui. E quando a curta ela cruza para baixo, a gente tem um sinal de queda, tá? Então, a gente tem que entender que o sinal ele seria exatamente no dia que é confirmado o cruzamento. Então, você teria vendido aqui em 104 o BOVA11, e aí, no dia que cruzou de volta aqui, a gente já estava já em 103. Mas o ativo foi lá embaixo, tá? Depois, você pode até aprender comigo, pode aprender com o Cris, pode aprender com qualquer pessoa. Eu só quero clarificar isso na tua cabeça. Você pode usar outros instrumentos, como opções, por exemplo, para conseguir garantir esse lucro aqui, mesmo com o cruzamento dando um lucro muito menor, tá bom? Eu rodei um backtesting exatamente com esse sistema de média exponencial de 13 e 48, com todos os papéis do índice IBXX, que são as ações mais líquidas. Fiz um backtest de carteira e o resultado foi muito bom. Tá? Eu fiz um backtesting do período de 10 anos e realmente se mostrou uma estratégia robusta nesse cruzamento de médias. Explica aí para a galera, Cris, o que é backtest, por favor? A gente pega, né, os dados passados, a gente utiliza um programinha para isso, né, e a gente, como tem esse gráfico ali parametrizado, né, as duas médias móveis, a gente vai ver, né, todas as operações que ocorreram e ver qual foi o lucro dessas operações. Aí a gente consolida tudo isso para chegar ali qual que foi o payoff, qual foi a taxa de acerto, se a estratégia foi lucrativa ou não, qual que é o fator de recuperação dessa estratégia e principalmente, né, se a estratégia é robusta. O que é uma estratégia robusta?
Para mim, uma estratégia robusta, ela tem que funcionar em pelo menos 60% dos ativos que eu estou analisando. Então, o índice IBXX, ele tem 100 ações dentro dele. Então, essa estratégia que eu estou testando, ela precisa ter funcionado em pelo menos 60 dessas ações, para mim considerar ela robusta. Outra coisa, também precisa funcionar em períodos de alta e períodos de baixa do mercado. Então, eu sempre vou testar em vários ciclos de mercado. Então, se eu testei nos últimos 10 anos, eu peguei ali um bear market de 2013 até 2015, um ciclo de alta de 2016 até 2021 e um novo bear market de 2021 até agora. Então, eu fiz, eu peguei um espaço bom de tempo ali que tiveram vários movimentos dentro do mercado, não só alta e não só lateralização ou baixa, né? Total. Muito bom, irmão. Muito bom. E assim, pessoal, quanto mais a gente faz esses testes, mais a gente tem acesso a esses testes, significa que a gente vai encontrar o pote de ouro que vai deixar a gente milionário. Porque no final das contas, esses testes, eles servem para a gente aumentar a nossa convicção e a nossa crença sobre o que a gente está fazendo. É muito interessante quando você para refletir. Imagina que isso aqui é meu mouse, né? Para eu apertar o botão, eu preciso dar 3 cliques para comprar uma ação. Mas por que demora tanto sair da minha cabeça esse comando e eu fazer isso com o meu dedo? Porque a gente não tem confiança, a gente não tem firmeza no que a gente está fazendo. E toda essa história de estudar, rever o assunto pela segunda vez, rever o assunto pela terceira vez, no final das contas serve para você reafirmar as suas crenças para você. Muita gente acaba querendo desistir quando tem alguma sequência de resultados ruins. E isso não é o caminho que eu sugiro e não é o caminho de um vencedor. Eu não sei, Christian, tu começou na Bolsa com quantos anos? 18. Eu fiz 18 anos no dia 3 de agosto, no dia 5 de agosto de 2019, eu já comprei minha primeira ação. Beleza. E tu já pensou em desistir em algum momento, irmão? Nunca te perguntei isso. Quando eu não tinha método, sim. Entendi. Mas agora eu entendo o que eu estou fazendo. Eu tenho o porquê comprar, o porquê manter e o momento de sair. Então, quando tu tem essas coisas claras, o teu pensamento de desistir, vou largar isso aqui é muito menor. Isso te ajuda a manter o emocional controlado. Quando tu opera, investe de maneira subjetiva, tu cria uma pressão emocional muito grande. E ela é, sim, muito difícil de tu aguentar. Pra ter ideia, várias pessoas começaram a investir comigo lá em 2019. Amigos meus próximos da escola, quantos tu acha que continuam investindo ainda hoje? De uns 5, somente um ficou, que também investe seguindo uma metodologia parecida com a minha. O restante, todos eles desistiram. Por quê? Porque eles não têm um método. E quando as coisas começaram a dar errado, eles foram lá e tiraram da tomada, o método. Exatamente. Por isso que o emocional é o mais importante do que a técnica, A técnica vocês aprendem em 1 hora de live aqui com a gente. Olha aqui, Eduardo Henrique, na mentoria é disponibilizada uma planilha que calcula o high low de cada ativo. Tamo junto. É isso aí. Olha só, pessoal, eu vou dar uma mudada aqui pro Bitcoin para ver se a gente consegue fazer essas mesmas análises em outros ativos, né? Só para a gente ver se a gente está no caminho certo. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo as médias móveis direcionando aí vários cruzamentos para o Bitcoin. A gente aqui não estou querendo falar que esse é o melhor cruzamento, tá bom? Então a gente poderia ter comprado aqui, aí teria tomado um stop aqui, voltou a comprar aqui, aí segurou até aqui. E nessas operações, você tem que lembrar que quando o teu dinheiro ele não está envolvido numa operação, ou ele tem que ficar no Tesouro Selic, que é onde a gente determina que a tua reserva de emergência deve estar alocada, ou você vai estar numa outra operação. Uma outra coisa que eu quero dar aqui de dica para vocês é que vocês, no começo, não passem de 3 a 5 ativos com posições abertas ao mesmo tempo. Por quê? Vai ser muito complicado para o teu cérebro processar tantas informações e tantas estratégias de diferentes ativos, e isso tende a fazer você surtar, tá? Realmente, bater pino aí, porque você pode ter uma sequência de 5 lucros consecutivos ao mesmo tempo, né? Ou 5 prejuízos. E eu não sei se você está pronto para lidar tanto com a euforia de estar ganhando muito ou com a parte depressiva de estar perdendo dinheiro.
Você opera quantos ativos aí no máximo, ao mesmo tempo, na análise técnica, Cris? No máximo 7. No máximo 7, né? No máximo Exatamente isso 7. aí. Então, olha só, quem tem experiência não passa muito além disso, e quem tem pouca experiência não deve, por uma questão de conservadorismo, tentar abrir muitas operações ao mesmo tempo, tá bom? Nas criptos, eu sugiro que vocês foquem principalmente no Bitcoin e no Ethereum, porque são as duas moedas com maior liquidez, tá bom? Então, aqui a gente pode traçar a história dos fundos ascendentes. E aí fica uma dúvida, né? Pô, Túlio, aqui também já está com topo descendente, né? E é por isso que a gente talvez esteja vendo o início de uma outra tendência de baixa para as criptomoedas, né? E aí, tem alguma coisa para adicionar em relação a essa primeira parte aqui, Cris? A análise, né, de topos e fundos é a maneira mais básica de a gente olhar para uma tendência, identificar uma tendência. Então, ali, né, tu marcou os fundos ascendentes e logo ali no final, nos últimos, desde começo de maio, metade de abril, né, a gente está lendo ali uma queda, né, topos descendentes. Então, isso pode acabar criando uma confusão na cabeça da pessoa. Oh, tem que topos ascendentes, mas ali eu vejo que está caindo o preço. O que eu vou fazer agora? Então, isso acaba criando uma certa subjetividade, e é por isso que a gente utiliza, né, os indicadores. Aí existem centenas de indicadores, sistemas para você operar, que eles vão te dizer a tendência, o momento certo, né, de comprar e o momento de sair. E os cruzamentos de médias móveis que está aparecendo na tela é um deles, pode usar high-low, outras médias móveis, super trend, outros vários, né, sistemas, mas claro, né, sempre é bom testar antes de operar na prática. É assim, pessoal, uma coisa muito boa que vocês têm que entender que uma metodologia ela oferece para gente, ela nos dá um norte, é como se fosse o norte da bússola quando a gente está perdido. E uma combinação que você não pode fazer é misturar dois indicadores. Então, se você decidiu que você vai analisar por topos e fundos ascendentes, não, fundos ascendentes e topos descendentes, faça isso. Se você escolheu o super trend, faça o super trend. Se você escolheu a média móvel, escolha a média móvel. Se você escolheu o high low, faça o high low. Só não mistura para isso não cair numa salada, tá? E uma outra coisa que eu sugiro é que se você entendeu que, por exemplo, eu vou operar o indicador média móvel. Cara, usa isso para todos os ativos. Não fica assim, ó, pô, para esse ativo eu vou usar o indicador. Para aquele ativo eu vou usar o indicador. Isso só vai trazer complexidade e vai sobrecarregar o teu sistema. Por favor, não cometa esse erro, tá? Agora, a gente vai para o segundo princípio, que é o princípio de suporte e resistência, tá? Então, você já percebeu que grande parte do que a gente faz dentro do mercado financeiro, principalmente na análise técnica, é entender padrões passados de comportamento. Então, eu questiono vocês aí numa pergunta retórica, né? Se toda vez que a gente vê o dólar caindo para 4,80, ele sobe, aquilo ali virou um suporte no preço. E a gente tem uma outra resistência no preço, que eu acredito que seja a última alta aí, que foi de R$6. Então, a gente tem essa memória de preço nos participantes do mercado, e isso é usado para determinar esses pontos de suporte e resistência. Tu usa muito isso na prática, Cris? Utilizo, mas não tanto. Não tanto. Esses suportes, resistências, o que isso tem, né, no mercado? Parece até bruxaria. É simplesmente porque os participantes eles têm memória. Eles se lembram, deixei de comprar 4,80, voltou para 4,80, agora eu vou comprar. Aí o preço começa a subir. Então é tudo uma questão de psicologia mesmo, de memória, de lidar com o arrependimento, né? Beleza. Então, galera, agora eu vou mostrar para vocês uma outra plataforma gráfica. Meus alunos lá, eles conseguem usar ela basicamente de graça. Tem gente até que recebe para usar essa plataforma. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa chamada Profit Chart, tá? Profit Chart é uma plataforma que você acessa na tua corretora. Se você for da Rico, da Genial, você tem como baixar ela lá dentro da tua área de membros. E eu vou usar aqui o exemplo de um ativo que é a Bradespar, tá? Para quem não sabe, a Bradespar é uma empresa que detém participações em outras empresas. Inclusive, aí
a Vale, tá? Então, grande parte aí do movimento você vai perceber que é muito parecido com outras ações. Você viu. Eu poderia também usar aqui, vamos usar aqui um outro ativo, que também é muito famoso, Magazine Luiza, tá? Para não ficar preso. Isso poderia ser Via Varejo também. Vamos dar uma olhada aqui na Via Varejo, então, pessoal. Via Varejo está bonita. Estou aqui. Você tem alguma posição na Via Varejo, Cris? Só para a gente manter aqui algum tipo de conflito de interesse. Estou comprado atualmente. Tá, então, Cogna, tu tá com algum tipo de Não. posição? A Cogna? Eu vou falar então da Cogna para não ter nenhum motivo de alguém acusar a gente de conflito de interesse, tá, pessoal? Nós, como investidores certificados, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de risco, né? A gente não pode recomendar ativos que a gente tem uma posição aberta. Então, eu vou usar aqui o exemplo da Cogna, tá bom? E a gente vai aprender muito com ela. Para quem não sabe, a Cogna foi uma das estrelas do mercado financeiro durante o último governo aí do PT, né? Então, a gente vê aqui uma trajetória de valorização que aconteceu de 2009 até ali 2014. E aí, quando começou a cair os programas de fiéis e tal, toda essa história que o PT inventou, várias das aquisições que a Cogna fez começaram a não performar. Então, essa é a narrativa que o mercado trouxe do porquê que ela teve uma tendência muito forte de alta e também porque que ela teve uma tendência muito forte de queda depois. E aí, agora, a gente vai focar exatamente nos pontos de suporte e resistência, tá bom? Então, a gente vai primeiro aqui falar que tudo que é suporte é aquilo que vem de cima e segura em algum suporte. Então, é por isso que é esse nome. E como é que a gente determina esse suporte? A gente vai pegar pontos de reversão no mercado e a gente vai começar a entender como que esses pontos eles interagiram no passado, né? Então, aqui no caso do R$2, a Cogna teve um momento onde ela bateu R$2 e voltou. Depois ela bateu R$2 e voltou. Bateu e voltou. Lembra que isso não é um ponto específico, tá? Muita gente quer essa tranquilidade, essa certeza. Pô, é nesse ponto aqui que não vai passar. Então, não é uma lei, né? Não é uma lei exata. Por exemplo, em uma tendência muito forte, o preço não quer saber de suporte, resistência, ele vai para onde é que tiver que ir. Aí, como a gente abriu na Cogna aí, uma alta muito forte, né? Rompeu a resistência, né, que se tinha e foi embora o preço. Então, galera, a gente precisa entender que a gente tem zonas de resistência e de suporte, tá bom? Então, essa primeira zona aqui que eu mostrei para vocês foi uma zona de suporte do preço. Tá vendo que aqui teve um patamar um pouco mais baixo? Aqui virou um outro ponto de suporte. Isso que a gente está fazendo aqui é simplesmente a análise técnica clássica. A gente achar pontos de suporte e agora a gente vai achar pontos de resistência. Então, você viu que o preço bateu aqui, caiu. Bateu aqui, caiu. Bateu aqui, caiu um pouco. Pegou um fôlego para subir e caiu de novo. Ou seja, o papel Cogna ele está simplesmente lateralizado. Mas olha só, isso não significa que você está sem oportunidade nesse ativo. Por quê? Entre a resistência e o suporte, vamos tentar escrever aqui para deixar bem claro. Entre o suporte e a resistência, a gente tem basicamente uma alta de 50%, talvez 55%. Ou seja, isso aqui é uma oportunidade muito grande de você ganhar dinheiro. Então, uma estratégia que muita gente pode estar buscando aqui na Cogna é o seguinte: bateu aqui, compra, bateu aqui, vende. Então, quando a gente chegar aqui nesse patamar de preço de 3,11, provavelmente a gente vai ver uma resistência nos preços. E essa resistência ela foi ficando cada vez mais relevante. Por quê? Porque quanto mais vezes isso aqui é tocado e tem uma reação a partir disso, mais relevante na memória de preço isso fica. Então a gente está vendo que mesmo lá atrás, a gente já havia
nesse preço, um patamar importante. Olha aqui, ó. A Cogna tinha batido aqui e segurado. Em outros momentos aqui atrás, ó, ela já tinha batido e mostrado que isso era um suporte de preço, foi lá em cima e furou. Bateu aqui, furou. Quando bateu aqui, você vê que o movimento não é tão fluido quanto nos outros movimentos. E se eu quiser, eu posso ir criando tanto resistências no preço a todo momento, mas também suporte no preço. E o que foi suporte em um momento pode virar resistência em outro momento. Então, a gente, voltando a olhar lá para o BOVA11, né, do Ibovespa. Vamos botar aqui no BOVA11 para todo mundo ver. Deixa eu achar o BOVA11 aqui. Tá, achei. BOVA11. Então, a gente entende que existe aqui uma resistência nos 108 mil pontos, tem uma resistência depois nos 110 mil pontos, e depois tem uma resistência em 116 mil pontos. Isso aqui é uma dica muito clara, principalmente para quem quer operar opções, porque você pode fazer algumas operações que fazem mais sentido quando você identifica esses suportes e essas resistências. O que tu costuma fazer quando o preço ele chega perto de um suporte e uma resistência, Cris? Você ignora porque o teu indicador não tem nada a ver com isso ou você olha de alguma maneira? Principalmente nas opções, né, que a gente tem a variável tempo, jogando contra nós quando a gente está comprado, né, uma opção, chegou em um patamar próximo ali de uma resistência, como a gente está tendo ali no BOVA, né? O que é interessante fazer? A gente vender, né, uma outra opção para diminuir o nosso custo. Né? Porque o que acontece? Quando o mercado ele chega próximo a uma região de resistência ou de suporte, ele começa a lateralizar. Né? E quando a gente está comprado em uma opção, a gente não quer isso. A gente quer que o preço ele tome direção para a nossa opção, né, ela se valorizar. Então, quando a gente está, né, fazendo essa estrutura, pode ser uma trava, que vai acabar reduzindo o nosso custo e a gente não vai ser tão afetado, né, caso o preço ele lateralize, né, ou então, né, suba, mas suba devagar, né. Quando a gente está comprando uma opção, a gente precisa que o preço ele se movimente rápido, de maneira intensa, para a nossa opção a se valorizar, né, de maneira intensa. Exatamente. Então, galera, quando a gente entende esse nível de suporte, esse nível de resistência nos gráficos, a gente também pode fazer uma análise de tipo, lembra que os gráficos semanais, eles são mais fortes do que os gráficos de um período mais curto? Então, o que eu sugiro que vocês façam aí é que vocês coloquem o gráfico no semanal para você começar a ver no semanal os principais pontos de suporte e resistência. Porque no semanal, olhando esses gráficos, como eu estou fazendo aqui agora, você consegue entender dentro lá do diário quais são os períodos, os vácuos que existem no gráfico, né? E existe uma frase da engenharia que fala que a energia ela sempre vai fluir pelo meio de menor resistência. E é exatamente nas tendências entre suportes e resistências no semanal que eu vejo as tendências se desenvolvendo. Galera, agora a gente mostrou aqui alguns exemplos de suporte e resistência, a gente vai para o princípio número 3, né? Então a gente vai explicar dois indicadores aqui simples para vocês. Esses indicadores, eles vão falar mais do mesmo que a gente está vendo. O importante aqui é você entender que existem 1001 maneiras de se preparar nesse tom. E é por isso que quanto maior o estojo de ferramentas que você tem, maior é a tua capacidade de analisar oportunidades. Mas se tentar desenhar com todos os lápis e todas as canetas, não vai sair um desenho bonito, tá bom? Então, eu vou começar aqui adicionando um indicador que muita gente acaba interpretando ele da maneira inversa à minha. Eu não sei se o Cris ele já fez algum tipo de teste ou algum tipo de estudo com esse indicador, que é o IFR. Então, aqui, como é que a gente coloca um indicador dentro da plataforma Profit, né? A gente clica com o botão direito, dentro daquela lista lá vai aparecer um monte de indicador, e existe aqui um indicador chamado IFR.
IFR quer dizer índice de força relativa, e RSI chama-se Relative Strength Index. Então, a gente pode colocar isso tanto aqui no nosso gráfico, né? Mas a gente pode ter essa propriedade, que é a regulagem desse indicador em diversos períodos. Então, isso aqui também é um tipo de trabalho para você otimizar. Eu vou trabalhar aqui com base no 14, tá bom? E as pessoas falam que esse indicador ele vai variar entre 0 e 1, né? E todas as vezes que esse indicador ele estiver acima de 80, significa que o mercado ele está quase numa exaustão de um movimento. Então, se a gente estivesse falando de uma tendência de alta, quando o IFR está acima de 80, significa que essa tendência está na exaustão. Quando esse indicador está abaixo de 20, significa que esse indicador ele está também numa exaustão para queda. Então, aqui, ó, você está vendo que a gente também pode criar fundos e topos para esse indicador. Beleza? E o que eu fiz um teste. Pode falar, Cris. Eu fiz um teste recente utilizando o IFR de 7 períodos. 7? Aí eu com 7 períodos, isso. Também vou testar também com 14 para ver qual que é o resultado. Mas você compra quando o IFR ele fecha acima de 65 e só vai vender quando fechar abaixo de 65. Muito simples. É um setup seguidor de tendências e o resultado ele foi bem positivo, né? Também peguei todos os papéis de BXX, fiz um backtest de carteira, e o resultado ele se mostrou positivo nesse período. Tá, repete aí que eu para ser sincero, não entendi aqui. Quando o teste que você fez é com IFR em 7 períodos, no diário. Sim. E aí, quando ele está acima de quanto, você faz o quê? 65. 65. Você compra acima de 65 e vai encerrar a operação quando ele fechar abaixo de 65. Sim. E isso aí vai só para operar na alta, né? Sim, só para operar na alta. Obrigado. Então, galera, aqui a gente pode ver o comportamento do IFR junto com as tendências, tá? Então, o que o Cris ele testou ali, né? Botar um valor, abaixo desse valor eu encerro, acima desse valor eu compro. O que eu vejo e o que eu interpreto desse indicador é o seguinte: todas as vezes que eu tenho esse indicador abaixo de 30, eu estou começando uma tendência nele, né? Então aqui, ó, esse foi o ponto que ele baixou de 30. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse foi o ponto que ele baixou de 30. E aí eu só encerraria essa posição a próxima vez que ele batesse 70. Que foi, deixa eu ver. Eu acho que foi aqui. IFR 68, não. Aqui, ó. Então, o fechamento aqui foi de 2,90. E a compra, a venda dessa tendência, ela aconteceu exatamente nesse ponto aqui. Então, você vendeu aqui a 4,30 e aí a ordem ela só aconteceu aqui perto do 2,80 para você recomprar, né? E aí a gente entraria numa tendência de baixa, de alta, quer dizer, a partir do 70, e aqui tomaria uma bela de um loss, né? Então, você tomaria um loss aqui, a partir de 30 você voltaria a ficar vendido, e aí entraria nessa dinâmica que a gente fala que ela é muito desgastante para quem opera com tendências, que é ficar dando stop até você ter uma tendência que realmente pega força. Então aqui, ó, vamos ver. Aqui deu stop de novo. Aqui deu stop de novo. Aqui deu stop de novo. E aqui agora ele pegou uma tendência que provavelmente está dando lucro até agora, tá bom? Então, o IFR, você vai ter que partir de uma premissa. Tem a premissa das pessoas que acreditam que a partir de certo ponto ele é um sinal de compra. Essas pessoas, a gente começa a definir elas como os seguidores de tendência. E tem as pessoas que acreditam que ele chega nesse mesmo ponto, que é um sinal de reversão.
E essas pessoas elas podem ser bem-sucedidas discordando, né, Cris? Exatamente. Claro, precisa ser disciplinado naquele modelo, né? Porque nenhum modelo vai funcionar sempre. Eu sou Exatamente. muito mais adepto ao sistema seguidores de tendência, tá? Eu também. É do A toda perfil de escola cada que um, né? escolha, ela é um pouco direcionada para seguir a tendência, correto? Exatamente. Uma coisa importante de falar de diferença, né, desses dois sistemas, o seguidor de tendência e o retorno à média, é que um sistema de retorno à média, ele vai ter muito mais operações do que um sistema de tendências. Quando tem uma maior quantidade de operações, o seu custo operacional ele é mais alto. E tem um risco também operacional mais alto. E as pessoas acabam, às vezes, não levando isso em consideração, acabam não somando isso, né? Quando vão testar um modelo, quando vão escolher, né, um sistema, uma estratégia para executar. Exatamente, exatamente. Agora eu vou mostrar um segundo indicador que eu também gosto muito, e para quem aí não entender muito bem o que ele significa, eu vou falar que ele é basicamente o cruzamento das médias móveis, tá? Então, a gente tem aqui esse indicador chamado MACD, tá? Ele, por si só, é muito simples da gente entender. Muito simples mesmo, tá? Deixa eu ver aqui as propriedades. Tá vendo aqui que ele também tem essa mesma dinâmica de média longa e média curta? Então vamos botar lá aquela média que o Cris sugeriu. E aí aqui a lógica é muito simples. É o seguinte, pessoal. Quando essa média aqui ela cruza para baixo de zero, é uma tendência de queda. Exatamente como aconteceu aqui. E quando essa média ela cruza para cima, você compra. Exatamente como aconteceu aqui. Aqui parece que esses dois trades foram bem sucedidos. E se a gente começar a ver outros trades, a gente também vai ver outros trades bem sucedidos. Então, o MACD, ele tem uma assertividade tão boa quanto a assertividade aí do cruzamento das médias móveis. E aí é uma questão de você testar e ver o que funciona, tá? Mas a lógica aqui é simples. Cruzou para baixo de zero, você vende. Cruzou para cima de zero, você compra, né? Encerra o que você estava vendido apostando na queda para ganhar dinheiro na queda e você começa a apostar em ganhar dinheiro na alta. A gente tem aqui também o sinal, né? A gente poderia mudar isso aqui. Quem tem formação em engenharia, análise de sistemas, TI, entende de sistemas, vai ficar muito tentado a querer reescrever essas fórmulas, botar no Excel, e eu acho isso muito positivo, tá? Se tiver alguma planilha aí, pode mandar para a gente, que a gente gosta de ler planilha aqui na comunidade. Correto, Cris? Pô, Tu fico usa o horas. MACD? Não, não utilizo. Não Tem utiliza um, também, né? tem um Você, outro indicador, não sei se tu já utilizou ele, canal Donkin. canal de Donk, o Paulo Parisi, nosso querido amigo Paulo Parisi, ele está fazendo vários estudos do canal de Donk aí, que também é um seguidor de tendência. Tu tá com o teu Profit aberto aí? Tô sim. Consegue mostrar o canal de Donk aí? Deixa eu só abrir ele aqui. Tá. O Aldo Oliveira, ele perguntou, é indicado para swing trade, o MACD? Sim, é uma das maneiras. Não é o que eu uso, tá? Não é o que eu uso, mas dá para ter resultado sim com ele, tá? Vamos aqui esperar o Cris abrir aí Compartilhou? dele. Agora sim. Beleza. Então, como que funciona, né, esse indicador? Eu tenho aqui o canal Dontion 10, tá? O que, que ele nos mostra? Essa linha superior, que vai estar em verde aqui, deixa eu só tirar essas linhas para facilitar a visualização. Então, essa linha superior, tá, ela marca a máxima dos últimos 10 dias. Aqui eu estou no gráfico diário, né? Então, aqui ó, eu estou no gráfico da Vale. Então, essa linha verde aqui superior marca a máxima dos últimos 10 dias. E a linha inferior marca a mínima dos últimos 10 dias. Então, qual que é o meu ponto de entrada aqui? Se a gente analisar, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico.
aqui no dia 20 de abril, vocês podem perceber que o preço ele fechou abaixo da linha inferior. O que eu deveria fazer aqui nesse dia? Eu deveria vender a ação da Vale, ou então comprar uma put. Então, desde lá, o preço ele caiu mais de 13%. Então, eu vendo a ação quando o fechamento ele é abaixo, né, da mínima dos últimos 10 candles, e vou encerrar quando? Somente quando ele fechar aqui acima dessa linha superior, que marca, né, a máxima dos últimos 10 candles. E aí também, né, tem várias parametrizações. Eu estou aqui utilizando o Donchian 10, mas eu só posso vir aqui em propriedade e botar para 20, para 15 períodos. Aí vai do teste de cada um, né, testar e ver o que faz mais sentido. Então, esse exemplo que eu fiz ali foi para queda. Aí, para compra, o que acontece? Espera acontecer um fechamento, né, acima da linha superior, como aconteceu aqui no dia 11 de novembro de 2022, comprou aqui e vai encerrar quando? Só quando fechar abaixo, né, da linha inferior. Ó, fechou lá no dia 2 de fevereiro de 2023, deu um lucro aqui de 8,7% nessa operação. Tá? Então, ele é bem simples, tá? Também não tem mistério executar ele. Eu já também fiz vários backtestings e se mostrou robusto essa estratégia, tá? Em várias ações. Exatamente, exatamente. E agora a gente chega aqui no quarto ponto, que é o ponto do volume, né, Cris? Tu usa volume nas tuas operações? Não, não utilizo. Tá, eu também não. Quero aqui deixar esse disclaimer que eu não olho para volume, tá bom? Mas vamos aqui ensinar o que o pessoal olha para volume. Então a gente tem aqui um indicador de volume no mercado. E aí a gente precisa entender que nos movimentos de alta, pessoal, a gente vai ver uma confirmação por volume, tá bom? Então, ó, tá vendo que aqui nesse caso, a Cogna, a gente começou a ver uma alta e o volume dela também começou a subir, você tá vendo aqui, ó? Então aqui isso é um sinal de confirmação que essa tendência ela é firme. Já nas tendências de queda, a gente vai ver o volume rareando junto com a exaustão dos movimentos de queda. Só que olha só, aqui a gente teve uma exaustão do volume, né? Da tendência do volume cada vez menor. A Cogna, ela continua caindo. Então, você precisa, mais uma vez, fazer uma bela de uma análise dos históricos também para entender como que a gente consegue fazer dinheiro usando as informações, porque só usar as informações porque alguém falou, para mim não é suficiente, tá bom? Então, se você fica confuso em relação a isso, você poderia botar como regra aqui, ó, que você vai continuar apostando na queda enquanto o volume ele tiver em queda. Então, a partir do momento que você tiver um volume com uma tendência de alta durante uma tendência de queda, você vai encerrar essa posição. Já no caso aqui das tendências de alta, como é o que está acontecendo atualmente com a Cogna, você pode determinar que, a partir do momento que a linha de média móvel do volume começar a cair, você está vendo uma exaustão daquela tendência. Então, o volume ele vai servir para você confirmar o poder e a intensidade das tendências, tá bom? Então, esse ponto é um ponto que eu, na prática, não uso. Mas eu quero deixar claro aqui que muitas pessoas usam o volume para confirmar e identificar o final de uma tendência, tá bom? A gente viu aqui... Quer falar alguma coisa sobre o volume, Cris? É exatamente isso que tu mencionou. Galera, tem muita gente que defende muito volume, tá? Então, se você vê alguém aí, encontrar alguém defendendo que usa volume, não quer dizer que eu esteja errado e essa pessoa esteja certa ou vice-versa. É sim um estilo de setup, beleza? Eu falo, né? Me apresente os dados que a gente pode aceitar qualquer coisa, desde que tenha testado isso. Não vem querer empurrar a goela abaixo algo que não testou, e daí a gente não vai se acertar. Exatamente, exatamente. Então, galera, só para dar aqui uma revisão de tudo que a gente viu, eu vou pegar aqui o gráfico de novo da... Vamos mudar aqui o gráfico da Cogna, vamos mudar para outro gráfico, vamos botar aqui no Nubank, né? E aqui começou a já entrar nos conteúdos um pouco mais avançados. O que a gente entendeu aqui nesse encontro hoje? Eu quero agradecer já de antemão
participação do Christian, agregou demais aí, adoro fazer conteúdo contigo, irmão. O que a gente entendeu hoje, pessoal? A gente entendeu que a gente pode identificar tendências por fundos ascendentes, e aí a gente vê esses fundos ascendentes, ou a gente também pode identificar tendências de queda através de topos descendentes. Essa não é a única maneira da gente identificar tendências. A gente pode usar médias móveis para indicar essas tendências. Então, ó, vou botar aqui qualquer valor aleatório, só para te falar isso. Então, a gente está vendo aqui, ó, média apontando para cima, tendência de alta, média apontando para baixo, tendência de baixa. Depois disso, a gente viu aqui um outro assunto que eu considero muito importante, que é a história de suportes e resistências. E sempre lembrar de você fazer o suporte e resistência no gráfico semanal, caso você esteja analisando o gráfico diário, tá bom? Depois a gente falou do IFR e do MACD, a gente falou também ali do canal de Donkin, o Christian falou muito bem. Então, são todos esses indicadores que podem ser usados para você operar a favor ou contra a tendência, tá bom? E por último, a gente falou do volume, como que ele é bom para confirmar tendências e exaustão das tendências. E agora, galera, a gente precisa enfatizar aqui a importância de você combinar esses princípios para fazer uma análise mais completa. Então, você vai olhar para o semanal, vai desenhar ali os topos e os fundos, você vai entender os suportes e resistências, você vai achar um indicador que vai determinar essa tendência para você, você vai olhar se o volume ele é relevante na tua análise ou não, e aí, no final das contas, você tem que fazer as operações, tá bom? Você tem que fazer as operações, porque não adianta nada saber muito na teoria se a gente não tem coragem para botar isso em prática. Tu teria uma dica para quem tem medo de fazer a primeira operação, Cris? Tenho sim. Começa pequeno, não é uma operação que vai mudar a tua vida. Se a gente analisar o histórico dos maiores investidores, traders da história, todos eles tiveram uma operação ali que mudou eles de patamar, mas eles não arriscaram todo o patrimônio deles naquela operação. É que aquela operação, aquela tendência, ela foi tão forte, que foi suficiente para mudar eles de patamar. Então, o que eu digo para quem está começando? Tenha um plano de trade, tenha um plano de investimentos, tenha um método. O que eu vou fazer quando o preço ele fechar a média, abaixo da média móvel? Eu devo vender? O que eu vejo acontecer, né? Muitas pessoas, eu comprei essa ação aqui, ela subiu, o que eu faço agora? Antes de você comprar, você já deveria saber o que você vai fazer caso a ação subisse. Então, antes de você comprar, Isso você já também, deve... né? Exatamente. Antes de você entrar na operação, você já tem que saber o que vai fazer você sair daquela operação ou daquele investimento. E sempre obedecer ao gerenciamento de risco. Exatamente, pessoal. A gente poderia aqui tratar muito esse assunto, mas não cabe nessa aula. Mas os viés emocionais que a gente tem quando a gente está com dinheiro ali no mercado, subindo e caindo, isso deixa a gente irracional, de verdade. A gente fica num comportamento de só proteger e querer garantias. Isso é a fórmula para você ser fracassado no mercado financeiro. Então, eu quero que você pense nisso, que você reflita nessa aula, veja ela 1, 2, 3 vezes, entenda esses conceitos, e aí eu quero que você vá lá no meu Instagram, após ver essa aula, eu estou fazendo isso, esse comentário, exatamente no final, porque eu quero saber quem veio até o final, tá bom? Escreve lá para mim, eu vi a máquina de ganhos. Só escreve assim, no meu Instagram, @tiuli, eu vi a máquina de ganhos 77. Aproveitar, Cris. Oi? Fala aí o teu Instagram também. Meu Instagram é Christian_Investor. Tá. Tem como escrever aqui nos Sim, comentários para eu... vou pôr aqui. E se tiver qualquer tipo de dúvida, eu abri uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, que eu tô sedento por dúvidas para transbordar na vida de vocês aí mais sobre o mercado financeiro, porque esse assunto aqui é só a ponta do iceberg para quem quer se aprofundar, mas é um conteúdo
muito valioso para quem também quer para quem quer operar e ganhar dinheiro, porque ele é suficiente, tá bom? Aqui a gente não escondeu nenhum tipo de jogo, não. Tanto que a live até durou mais do que eu imaginava. O Christian Investor aí, segue ele lá, ele faz conteúdo de análise fundamentalista, análise técnica. Isso aí pode parecer um pouco estranho para quem está começando no mercado, porque as pessoas elas têm um marketing bem definido de ser analista técnico ou ser analista fundamentalista, mas a gente está voando acima das nuvens. Não estou querendo aqui ser babaca, não estou querendo ser gostosão, não, mas a gente aqui tem um conhecimento muito profundo, conhecimento acadêmico, e a gente sabe que combinar essas duas técnicas na mesma carteira é o que dá os melhores resultados de retorno e risco. Né, exatamente. Tem artigos acadêmicos comprovando isso, que você misturar essas duas estratégias, essas duas abordagens, melhora, né, a relação entre retorno e risco na sua carteira. Então, não tem que ficar com essa briga, eu vou fazer só análise técnica, eu vou fazer só análise fundamentalista. Não, você pode muito bem casar estratégias diferentes na mesma carteira, né, porque isso vai fazer você ter uma maior relação de retorno sobre risco dos seus investimentos na sua carteira. Cris, dá o teu recado final aí para a gente encerrar. Quero te agradecer mais uma vez aqui por esse bate-bola, foi muito gostoso, saiu no último minuto aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar contribuindo aí para o pessoal. Todo mundo que tiver alguma dúvida, né, pode me chamar no Instagram, que está aí nos comentários. E é isso. Então, você tem que ter um plano bem definido e seguir ele à risca o máximo possível, né? Porque no longo prazo, mesmo a gente operando na estratégia de curto prazo, é no longo prazo que a gente vai colher o resultado. Né? Então, tem que ter muito bem essa mentalidade alinhada, saber que você não vai resolver sua vida do dia para a noite através do mercado financeiro. O mercado financeiro, eu falo que ele é para rentabilizar o seu capital. Não tem fórmula mágica, não tem segredo escondido. Existe metodologia que você tem que seguir de maneira disciplinada. Exatamente, irmão. Parabéns aí. Trajetória, tá só no começo. Deu tempo aqui de responder uma dúvida do Aldo, né? Meu caro, você tem vídeo sobre gerenciamento de risco? Aldo, tenho sim, tá? Mas para quem está chegando aqui no canal hoje, a máquina de ganhos ela é um conteúdo onde eu disponibilizo semanalmente a aula de graça, tá? Então, essa aula aqui ela vai ficar disponível durante uma semana para todo mundo e depois eu vou simplesmente fechar ela. Eu vou fechar ela e vou disponibilizar ela dentro da minha comunidade de investidores, que é o Invest Club, tá? Lá dentro do Invest Club, a gente tem por objetivo entregar conteúdo de médio para quem quer investir para o médio e longo prazo. A gente está usando aqui a análise técnica agora, porque a máquina de ganhos ela já teve 76 episódios, então a gente vai acabar expandindo esses assuntos aqui. Você tem todos os 76 episódios anteriores lá dentro da comunidade Invest Club, e a gente tem lá muito mais conteúdo, a gente tem carteira recomendada, a gente tem encontros periódicos, e eu quero ver quem está interessado em realmente prosperar no mercado financeiro do nosso lado lá, tá bom? Tamo junto? Valeu, Cris! Valeu, Oi, tamo junto, é só começo. Só começo, galera. Deixa um like aí, não esquece de ir lá comentar, eu vi a MDG 77 e se inscrever no canal. É só começo. Fui!